Olá, bem-vindo ao M&A Cash. Eu sou a Renata Simon, sócia da área de M&A do VBSO Advogados. Hoje a gente vai falar sobre o impacto da inteligência artificial nas operações de M&A. E esse episódio é muito especial para mim. Eu queria fazer aqui um anúncio que, antes de vocês acharem que é a inteligência artificial que criou uma outra pessoa parecida comigo, eu trouxe aqui para ser entrevistada a minha irmã gêmea, Flávia Simon, e o Eric Oioli, sócio do escritório VBSO. Flávia Simon é formada em Administração de Empresas pela USP, é mestre em Marketing pela PUC, ela é Global Marketing Director do Google, com mais de 20 anos de experiência trabalhando em empresas de tecnologia. A Flávia é reconhecida por incentivar a transformação dos negócios através da inovação e vive no Vale do Silício, para minha tristeza, há mais de 6 anos. Está inserida no epicentro da discussão do impacto da inteligência artificial em diversos aspectos da vida. Bem-vinda, Flá. Obrigada, Rê, pelo convite. Eric Oioli é doutor e mestre de Direito pela USP, onde também se graduou. Especialista em Regulamentação de Mercado de Capitais pela GV, MBA em Finanças pelo INSPER. Ele é sócio fundador do VBSO e atualmente ocupa o cargo de Managing Director do escritório. Possui mais de 20 anos de experiência em atuação em regulamentação bancária, financiamentos, operações de mercado de capitais e recentemente tem trabalhado no desenvolvimento de negócios em blockchain e criptoativos. Bem-vindo, Eric. Obrigada pela participação. Obrigado, Rê. Obrigado, Flávia. E, para quem está ouvindo a gente, porque esse videocast também é possível só escutar no Spotify, não se espante, porque quem está respondendo não é a mesma pessoa que está fazendo as perguntas, apesar de a gente ter a voz idêntica. Vamos começar com a Flá. Antes da gente entrar na discussão, do impacto da inteligência artificial nas operações de M&A, eu queria que a Flávia trouxesse um pouco da percepção dos líderes das empresas de tecnologia lá do Vale do Silício, quanto eles acham que isso vai impactar a vida das pessoas e a sua opinião pessoal, Flá. Renata, os líderes estão otimistas, em geral. Você tem alguns críticos, bastante críticos, uns abandonando o barco de AI, que inclusive ajudaram a criar, mas, em geral, eles estão otimistas. Alguns comparam a criação de AI, a gente vai falar um pouquinho de Generative AI, que é a AI generativa, que é o que está revolucionando, que está acelerando muito essa mudança que a gente está experimentando esse ano, principalmente, comparam a criação da eletricidade. E a gente está só no começo, né? Um dos primeiros cases de AI que foram de Generative AI foi em 2014. A gente está muito no começo da curva. Eles são otimistas, eles acham que a AI veio para resolver grandes problemas sociais, como mudança climática. É um pouco contraditório, porque a gente também pode falar de quão vai disruptar o trabalho, mas eles acham que vai ajudar muito nas diferenças sociais, resolução de diagnósticos e doenças. E muitos, e o Google está muito nessa área, tanto de saúde quanto de ajudar e facilitar o nosso dia a dia. Fazer com que as tarefas sejam menos operacionais, que as coisas sejam mais automatizadas, que você tenha tempo de outras aptidões e gaste tempo com outras coisas. Então, eles acreditam muito no avanço de AI, é um investimento brutal nessa área, o Vale do Silício é pioneiro nisso. Conscientes dos riscos, podemos falar aqui também dos riscos que isso traz, mas eles acham que os benefícios vão ser muito mais superiores do que os riscos para a sociedade. E aí eu vou falar um pouco da Flávia, não da empresa, né? Que eu estou há 14 anos no Google, então eu mudei para o Vale do Silício para lançar AI, né? Você lembra, foi lançar o Google Assistente, que era o AI de voz do Google e tal. E estou vivendo essa transformação. Vivo no dia a dia, não me imagino mais não tendo AI no meu dia a dia. Assim, vou falar, vai parecer um pouco caricato, mas o nosso carro é não totalmente autônomo, mas é o maior carro autônomo do mercado. A casa é automatizada, a gente fecha a garagem por voz. São coisas bizarras de falar, assim, parece um pouco... Mas é tão embedado, não consigo mais trabalhar sem o ChatGPT ou sem o Bard, que é a ferramenta do Google. Não sou nativa no inglês, então, para mim, a escrita, o copywriting, o redator, ele me ajuda muito a escrever. Já faz slides, já cria imagens, campanhas de marketing. O Google acabou de lançar uma ferramenta que automatiza todo o processo de campanha de marketing. Não existe mais a gente ficar otimizando campanha, gerando texto, gerando imagem. Então, é uma revolução. Eu já não me imagino sem. E acho que esse trem saiu da estação. Acho que não tem mais volta, não existe um mundo mais sem isso.
como cidadã, tenho minhas preocupações de quão rápido a mudança vai ser e quanto a gente, como sociedade, vai conseguir proteger as pessoas dessa revolução, né? Acho que vai ter bastante sofrimento e bastante disrupção. Sim. Tenho minhas preocupações de como a gente vai caminhar. E posso também falar um pouco desses riscos e como que o Vale tá pensando em fazer uma coisa ética, né? Sim, acho que vai ser uma pergunta que eu vou trazer aqui para você. Mas antes, trazendo a inteligência artificial para o mundo aqui, né, das operações de M&A, Eric, o que você acha que vai ser, né? Qual que é o maior impacto? A gente vendo aí, de fato, esse ano foi um ano disruptivo, acho que principalmente por essas ferramentas, né, de inteligência artificial generativa. A Flá pode trazer um pouquinho mais, né, uma explicação sobre isso, mas como que você vê, né, como sócio-gestor do escritório, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Como que vai ser o futuro das operações de M&A e outras transações? A gente é um escritório transacional. Como que você acha que a inteligência vai impactar o nosso dia a dia, o dia a dia dos nossos clientes? Não, eu acho que, na minha visão, ela vai impactar e vai impactar bastante, né? Eu acho que há algum tempo se vem olhando para ferramentas tecnológicas, as coisas mais simples de machine learning. Agora a gente, né, se fala muito de inteligência artificial, agora inteligência artificial generativa, né, que é o assunto do momento, né, que cresceu muito esse ano. E eu acho que é um caminho inevitável, cada vez mais se empregar o uso dessas tecnologias no processo. O M&A, de certa forma, ele é um processo, né, que começa lá em você prospectar o deal que vai resultar numa transação futura, a execução dele, então toda a parte contratual, a parte do diligence, e depois você tem o pós-M&A, né? Eu acho que as ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial, ela vai poder ser empregada em todas essas fases de processos, né? E isso vai resultar, em grande parte, em ganho de eficiência, né? E a própria, talvez, uma mudança de dinâmica dessas transações, né? Então, como escritório, a gente vem olhando isso, principalmente, por exemplo, em processos de auditoria legal, né? Porque são processos que, tradicionalmente, sempre consomem muita hora de trabalho, um trabalho, né, braçal, né? Isso acaba encarecendo os próprios processos para os clientes, porque os escritórios, de uma forma geral, ainda têm uma métrica de custo baseada na hora do profissional empregado. Então, isso acaba encarecendo muito o processo e não necessariamente o valor que esse processo se traduz no preço, né? Então, assim, às vezes você acaba até precificando caro uma transação por conta de uma parte do trabalho que não necessariamente é aquilo que está agregando mais valor. Exato. Né? Então você tem um desequilíbrio, né, na forma de precificação e execução. E a tecnologia aqui, ela cai com uma luva, de fato, para você tornar esses processos mais eficientes, porque boa parte desse processo é um processo de rotina, né? Então, assim, você tem um checklist de documentos que você precisa verificar, né? E para você apontar riscos, né? Os riscos, etc. Então, você consegue gerar eficiência e talvez até resultados mais assertivos, porque o ser humano é sempre suscetível a falhas, né? Então, essa é uma outra questão importante. Sem dúvida. E aí, Flá, a gente estava conversando, né? Antes da gente começar o episódio, eu achei muito interessante a sua fala quando você trouxe, né? O que impacta no advogado, né? Porque tem muita gente aqui, principalmente no mercado local, que a gente tem ainda muito receio, né? Pô, inteligência artificial, e aí trazendo um pouco, né, dos riscos que a gente vê. Vai acabar com algumas carreiras. Tem algumas reportagens, né, sensacionalistas que falam várias carreiras vão acabar. E talvez algumas se modifiquem drasticamente. Mas olhando mais para o mundo jurídico, para o advogado, como que você vê, né, o impacto Quer dizer, carreiras vão acabar, não vão acabar? Como que você acha? Olha, o advogado não está competindo com AI, né, com a IA. Ela está competindo com o advogado que usa AI, na minha visão. E eu acho que vai ter uma disrupção grande do jeito na forma que a gente trabalha. Eu já estou vivendo isso no meu dia a dia. Eu gastava tempo fazendo coisas, negociando por e-mail, escrevendo, e não faço mais. E aí isso me abriu tempo para fazer outras coisas que até às vezes, por exemplo, a parte criativa. Ser mais criativa. Quando, né, numa vaga de liderança, às vezes te consome a parte operacional e você tem pouco tempo de, sei lá, gastar nas relações humanas ou na criatividade. Então, eu sou super a favor, principalmente o nosso emprego, a gente senta numa cadeira de privilégio, né? A gente tem acesso a essas ferramentas, provavelmente o escritório vai investir nisso.
E nosso trabalho, a gente tem as características de se ajustar, de gastar mais tempo na negociação, na criação, no pensamento crítico. Isso não é realidade para a grande maioria das pessoas. Mas voltando aqui para o escritório, eu acho que se você tem um ganho de produtividade e conseguir gastar tempo em outras coisas, brutal. E aí os líderes que estão criando essas ferramentas acreditam que, sim, no primeiro momento é um choque, a gente tem medo, a gente vai se segurar e vai falar, meu Deus, isso aqui vai revolucionar, a gente vai perder emprego. Eles acreditam que a AI vai gerar tanta economia, tantos novos negócios, tantas oportunidades, que vai dar mais... É um processo, sem dúvida nenhuma. Algumas atividades, principalmente mais repetitivas, de análise, né, vão ser automatizadas. Então, vai ter um choque nessa transição? Vai. Mas muitos acreditam que o AI vai gerar mais economia para a gente, vai gerar novos negócios. E eu vejo isso podendo acontecer muito aqui no mercado de vocês, em fusões, aquisições e novas indústrias que vão surgindo, novos business que não existiam antes. Então, eu sou otimista, uma otimista consciente e preocupada, mas sou uma otimista que a transformação pode melhorar a nossa vida. Sem dúvida. E até, Eric, eu acho que, olhando assim, mais preocupada com o nosso dia a dia no M&A, eu vejo também uma mudança, até com essas inteligências, que a informação está muito disponível até para o cliente, né? Sim. Então, a gente vai estar lidando, eu acho, que com um cliente mais informado, né? A gente tem jargões nas nossas operações, tag along, drag along, put option, call option, né? Que hoje talvez não sejam tão, né, alguns dos nossos clientes não estejam tão familiarizados. Eu acho que a gente vai começar a lidar também com um público, né, de clientes, sim, que vão ter acesso a cláusulas, a redações. Ele vai por lá num chat e vai perguntar, né? Olha, o que é isso aqui? Me faz uma cláusula dessa e até comparar com o nosso trabalho, né? Então, assim, eu acho que a gente vai estar com um público muito mais informado, e muito mais imediatista também, né? Então, sim, essa coisa das operações terem um processo mais célere. Hoje, desde que eu comecei minha carreira, elas são muito mais céleres do que eram. E eu acho que só tende a otimizar o tempo da operação, mas eu acho que também o nosso cliente vai ficar talvez um pouco mais alinhado em termos de informação do que era antes, assim. Exato. Como é que você vê isso? Não, eu concordo. Eu vou até pegar esse gancho, um exemplo que eu sempre gosto de mencionar dessa questão do impacto da tecnologia, uma experiência pessoal minha, que eu lembro quando eu comecei a trabalhar, no final da década de 90, eu era estagiário ainda, eu me lembro que o meu chefe pediu para fazer uma pesquisa, né, que era pesquisar um fundamento legal para um alvará do Corpo de Bombeiros de uma cidade do interior de Alagoas para a construção de uma usina termoelétrica. Né? Naquela época não existia Google ainda. Então, como você tinha que fazer uma pesquisa como essa? Você tinha que achar uma lista telefônica, né, da cidade, né, que já era algo absolutamente difícil. Muitas pessoas que talvez estivessem assistindo nem sabem o que é uma lista telefônica. Páginas amarelas. Achar o telefone da Assembleia Legislativa da cidade, você ligar, convencer alguém com boa vontade de fazer essa busca para você no quê? Nos diários oficiais, impressos, em jornal, sem saber por onde começar. Então, é uma pesquisa absolutamente impossível de fazer naquela época. Então, a pessoa tinha que achar, folhear. Aí ela até supostamente encontrar aquilo que você precisava, porque você tinha um assunto, você não tinha norma, preciso da lei do número tal. Da norma que trata esse assunto. Então, é muito difícil você achar isso. Aí, imaginando que a pessoa achou, né? Isso certamente levar alguns dias. Daí, se você tivesse sorte de lá ter um fax, né, que também muitos talvez não saibam o que é um fax, esse fax... O Eric está fazendo várias palavras aqui que boa parte do público as pessoas não sabem, né? Exato. Então, assim, coloquem no Google o que é um fax. Aí a pessoa mandaria por fax. Naquela época não tinha fax lá. Né? Então, assim, ele tinha que mandar pelo correio. Ia levar uns 15 dias para chegar pelo correio. Ou seja, uma pesquisa simples, que hoje você faria em frações de segundos, levava um mês. E ainda corria o risco de você receber, abrir e falar, não é isso que eu precisava, e volta lá para trás todo o processo. Olha o tempo que se gastava para fazer uma atividade tão simples. Né? E a internet, ela propiciou isso. Né? Quer dizer, a popularização da internet, a massificação, né? Hoje a gente usa instintivamente a internet. O quanto isso de economia de tempo nos gerou. Agora, isso tem efeitos positivos e tem efeitos colaterais, evidentemente. Né? Então, hoje você consegue fazer muito mais trabalho nesse horizonte de um mês,
né? Mas, ao mesmo tempo, isso produz, né, os efeitos colaterais. As pessoas são cada vez mais ansiosas. Esse imediatismo ele já existe já há algum tempo. Né? Então, é uma questão de adaptação. Né? Nessa época, o conhecimento ele era um bem escasso. Né? Poucas pessoas eram donas do conhecimento. E, evidentemente, elas se valorizavam por deter esse conhecimento que os outros não tinham. Né? Isso a própria internet popularizou, e a inteligência artificial vai ainda mais. Né? Ou seja, o conhecimento virou commodity. Né? Então, isso implica você ter que se adaptar. Então, isso, né, você falou dessa questão dos termos técnicos. Quem nunca, quando recebeu um exame médico, não entrou no Google para ver o que significa aquele resultado que deu no exame? Para você perguntar para o seu médico. Né? Ou até, às vezes, para você validar se o diagnóstico que o seu médico deu é, de fato, aquilo ou não é. Né? Então, isso já acontece já há algum tempo e cada vez vai acontecer mais. Então, assim, isso significa o quê? A gente precisa saber se adaptar, né? Entender que são ferramentas que vão trazer facilidade, vão trazer ganhos. Eu tenho uma visão moderadamente otimista também em relação ao uso da tecnologia. Né? Claro que vai impactar. Eu falo assim, se o seu trabalho se resume a um checklist, né, provavelmente a sua função vai ser substituída. Isso é fato. Né? Agora, outras funções vão ser criadas, outras atividades vão ser criadas. Eu acho que talvez a advocacia ela pode ter a grande oportunidade de se ressignificar e até se revalorizar, né? Porque acho que a própria dinâmica da advocacia, principalmente essa advocacia transacional, a forma como ela se vende, como ela cobra. Então, por exemplo, você cobrar pela sua hora, eu acho que isso já é um contrassenso. Tem um conflito de interesse de largada com o seu cliente, porque o teu cliente quer que você seja o mais eficiente possível. O advogado ele tem incentivos para quê? Para gastar mais tempo. Né? E certamente esses trabalhos vão ser executados em menos tempo. Só que você precifica aquilo que toma muito tempo, mas não necessariamente está gerando valor para o cliente. E às vezes coisas que você consegue gerar muito valor pela tua experiência, pela tua vivência, ou até pela tua habilidade em resolver problemas complexos, você pode gastar pouquíssimo tempo para aquilo gerar um valor muito grande. O brasileiro vai ter que se adaptar, que lá em países mais maduros você já vê isso, pagar pelo penso, né? A gente tem um pouco de... a gente quer pagar pelo volume, pela produção, a gente não paga bem pelo penso, né? Lá fora já tem uma diferença já gigante entre quanto o penso custa, né? E a advocacia, ela ainda, mesmo os escritórios estrangeiros, isso vem mudando, mas ainda de uma forma muito lenta, você ainda tem essa dinâmica de você cobrar a sua hora. Né? Mas não é o tempo, né? De fato é o valor que você gera. Né? Então acho que na medida que essas tecnologias vão ter ganhos de eficiência muito grandes, na minha visão, né? E vão talvez, né, transformar certos conhecimentos relativamente obsoletos, porque, de novo, eles estão comoditizados. Você não só vai ter que aprender a se reposicionar, mas, de fato, você cobrar pelo valor que você está gerando para o teu cliente, né, que é, às vezes, a tua experiência, o teu cabelo branco, né, o teu jogo de cintura, assim, algumas habilidades humanas, né, que as máquinas vão ter dificuldade para replicar. Essa é a minha esperança. Assim, eu não gostaria de viver numa sociedade que a gente não tivesse controle sobre as máquinas, ou seja, que a nossa capacidade de relacionamento, de negociação, de criatividade, de pensamento crítico fosse totalmente anulado. Exato. Eu não quero viver nessa sociedade. Eu quero que as máquinas nos dê espaço para gastar mais tempo aí. Perfeito. Do que... Então tem umas linhas que falam que as máquinas vão tomar conta, que a gente não vai precisar mais... Até entrando nessa linha ética, né? Vamos entrar nessa linha da questão ética da inteligência artificial, né? Até onde a gente está vendo... Hoje no Valor Econômico veio, né? No jornal surgiu ações de pessoas contra as grandes empresas produtoras dessas tecnologias, calúnia, difamação, criou informações que não são corretas, né? E aí muito se fala dessa inteligência generativa, é muito o que você alimenta ela, né? Então, que base que ela está sendo alimentada, a dúvida sobre qual é a base que ela está sendo alimentada. Sim. Teve um site de fotografias que entrou com uma ação reclamando que estão pegando do site as fotos para produzir essas apresentações, essas fotografias com AI. Então, como que está sendo discutido isso, né? E até também acho que algumas empresas estão proibindo usar a ferramenta com medo de vazar informação, confidencialidade, né? Informação privilegiada e tudo mais. Eles preferem não usar a ferramenta porque hoje não está muito claro
o quanto tem de acesso a informações, por exemplo, nós do escritório, a gente coloca informações de um cliente, de repente, lá para produzir um documento e a gente não temos certeza aonde vai parar essa informação hoje, né? Então, fala um pouco sobre isso, Flá. Cara, é o maior ponto de discussão hoje. Não existe uma regulamentação global, existe muita vontade do público privado se falarem e se acertarem. A Europa saiu muito antes na frente do que todo mundo. Estados Unidos lança agora as regras para potencializar leis. Isso é uma opinião minha. Eu acho que tem que ter alguma parceria público-privado para proteger a sociedade. Isso não é uma opinião corporativa, uma opinião da Flávia. Aí se discutem, tem pessoas totalmente contra a regulamentação pública, tem pessoas totalmente a favor. Muito difícil regulamentar, porque a tecnologia muda a cada dia. Então, hoje, eu acho que eu tenho menos medo das big techs e mais medo do que a gente não sabe, porque esses modelos antes muito caros de serem rodados em grandes clouds, hoje conseguem ser rodados em pouquíssimo espaço de tempo em celulares. Então, como é que você vai regulamentar modelos que estão nos celulares das pessoas? Então, tem uma dificuldade de regulamentação. A maior discussão hoje é essa, é como é que a gente faz com que a AI seja usado para o bem e não para o mal. E o mal começa desde deepfakes, que chamam, e hoje os fake news... Você não sabe mais se é verdade ou se é mentira. É tão bem feito, o vídeo é tão bem feito que você não consegue mais identificar. Então, as empresas, as maiores empresas que estão suscetíveis à regulamentação saíram na frente, estão fazendo, tem departamentos enormes de éticas, estão criando tecnologias de digitais no documento para que a pessoa tenha total controle de que se aquilo foi feito por AI ou não foi, se aquilo foi modificado ou não foi. Sim, o ideal seria as pessoas terem controle e transparência no que está acontecendo. Agora, existe um risco brutal. Esses modelos são abertos, essas plataformas são abertas. Qualquer pessoa hoje consegue programar. A gente está falando de trabalho disruptivo, a gente achava que vai ser programador, meu filho, que programa, né? Ser programador não está em risco. Cara, essas máquinas programam melhor que qualquer programador. Você joga lá e eles programam para você. Eu tenho amigos já aposentados, que eram programadores aposentados, que voltaram a programar. Porque eles jogam lá. Não, eles jogam lá, não precisa mais de equipe. Então, assim, está disruptando tudo. Até os próprios programadores. E essa democratização de você gerar ferramentas muito fácil também gera esse descontrole, onde pode cair para uma área não ética, né? E a gente viu aqui já os fake news mal feitos daquele jeito. Sim. Já impactaram democracias, sem dúvida. Inclusive impacta a política aqui no Brasil. Deepfakes impactam como os adolescentes estão se relacionando nas redes sociais e a saúde mental desses adolescentes. Você já imaginou o impacto que isso pode causar na sociedade? Sem falar de armas químicas e guerras e autônomas, etc. Então, existe uma preocupação gigantesca. Já existem bastante, o Twitter está num processo contra o OpenAI, do ChatGPT, falando que o modelo foi treinado na base do Twitter, que é de usuário, e o ChatGPT não pagou nada para os usuários. Os processos jurídicos vão ser brutais de como é que você remunera o dono da base de dados, como é que os usuários têm controle se eles querem dar a informação para ser treinados em... mas dá medo, assim. E as ferramentas que essas big techs estão colocando são suficientes, mas elas não vão sanar o problema. Não vão sanar o problema. Acho que é a responsabilidade delas de fazerem, a responsabilidade delas de treinarem base de dados, por exemplo, bias, né? A gente sofre lá no Google, eu cuido de Google Fotos, que é um dos produtos do Google, um dos produtos que eu cuido, e a gente teve um problema enorme de como é que a gente identificou usuários como animais. O AI identificou usuários como animais. Então, e vice-versa. Então, assim, existem erros. Essas ferramentas estão no começo. Existem erros brutais, existem alucinações. Tem um artigo inteiro sobre as alucinações dessas ferramentas. Elas podem escrever um contrato jurídico que totalmente sem lé com cré, porque a gente não sabe até onde elas pensam, até onde elas vão, né? Então, eu acredito na iniciativa, nessa parceria público-privada, mas vai ser difícil conter por conta da natureza tecnológica que elas têm. Eu acho que agentes
que querem pro mal. É uma democratização do acesso desses modelos. E aí você perde um pouco o controle. Eu não imagino como que essa regulamentação conseguiria proteger a gente 100%. E mesmo nas big techs que estão investindo pesadamente nisso, tem erros. Sim. A gente, às vezes, se confunde e isso pode ter um impacto brutal na sociedade. Então, é algo que a gente, como cidadão, tem que acompanhar, tem que discutir. E mesmo que tiver que desacelerar um pouco, eu acho que talvez desacelerar um pouco para a gente conseguir entender o impacto social que isso vai ter, sabe? E eu acho que na nossa profissão, né, Eric, na nossa área, principalmente na área de M&A que eu cuido, essa ferramenta ela já é maravilhosa para um monte de coisas. Sim. Não necessariamente para me trazer precedente de alguma coisa que talvez eu não consiga ainda verificar de onde vem a fonte e tal. Mas ela já pode, né, otimizar o nosso dia a dia, sem correr risco de pôr informação do cliente lá dentro, ou de acelerar o nosso processo, de, por exemplo, fazer análise de dados e tudo mais, sem a gente precisar, podendo esperar ainda que essa parte que é mais crítica, talvez, para a gente, que é confidencialidade, né, geração fidedigna da informação e tal, esteja mais madura e a gente consiga verificar a fonte. Mas até lá, já dá para beber dessa água, otimizando o processo, sem correr esse risco, eu acho, né? A gente já vem fazendo aqui isso no escritório, eu acho que já dá para, né? Eu acho que é isso, assim, eu compartilho muito dessa visão, por isso que eu falo que eu sou moderadamente otimista, porque eu acho que ela tem uma série de benefícios, mas tem um lado obscuro, né, que é difícil ainda. Você pode imaginar cenários muito pessimistas em relação a isso. Eu não tenho capacidade técnica de dizer se isso é factível ou não é factível, mas é algo que a gente tem que lidar com preocupação mesmo, né? Eu concordo que talvez se tiver que desacelerar, né, para que a gente garanta um mundo melhor e não um mundo pior, sabe-se lá o que poderia acontecer, onde a gente pega absolutamente o controle das máquinas, né, e as máquinas nos controlem, não em vez de a gente controlar as máquinas, mas isso tem filme sobre isso. Tem filme sobre vários filmes sobre Elon isso. Elon Musk acredita nisso, já fizeram filme sobre isso. Mas eu acho que trazendo muito mais, né, pro nosso mundo e pro momento, eu acho que é isso. Eu acho que a tecnologia, da forma como ela já vem sendo empregada, eu acho que ela ainda está muito no começo. Tem essa história, você tem que ensinar muito a máquina, né? Então, assim, não dá para confiar hoje 100% na máquina, longe disso, né? Total. E a gente tem vários exemplos disso, mas ela... E aí também isso já nos leva a pensar, a máquina, pelo menos no curtíssimo prazo, ela não vai substituir o ser humano, né? Ela está aí para ajudar o ser humano, né? Então, você acha que para você otimizar certas tarefas, você ter ganhos de eficiência, ela acaba sendo, já no presente, útil, né? Mas isso não depende do acompanhamento do profissional, que tem que não só ensinar a máquina, né? Porque hoje a gente, né, do que a gente vem testando, né, nessas tecnologias, você tem, assim, não tem nenhuma ferramenta que você fala assim, poxa, esse aqui é o estado da arte, eu vou apertar um botão e ela vai cuspir lá do outro lado lá um relatório de auditoria pronto. A gente está longe disso, né? Então, assim, você tem um processo que é você ensinar a máquina, né? Então, você tem que ensinar, falar, isso aqui está errado, isso aqui está certo, então, lá para ela, né, se capacitando, e ao mesmo tempo você tem que ter o filtro crítico para justamente poder avaliar o resultado que ela está te dando, né? Então, de certa forma, quando você fala, por exemplo, de processo de due diligence, um trabalho dobrado. No final é um trabalho dobrado, porque você ainda faz o processo tradicional, artesanal, e faz o processo na máquina e chega no final e compara, né? Para você ver se o que a máquina está te dando como resultado, de fato, você ainda tem que fazer auditoria, né? A confiança não está lá ainda. É isso, né? Então, esse é o momento. Mas claro que isso vai evoluir, né? Cada vez mais as máquinas vão ficar melhores, né? A capacidade de aprendizado delas é muito maior do que o nosso, inclusive, então elas vão ficar melhores do que os seres humanos para fazer certas tarefas. Mas é um processo, né? Cara, aquele exemplo de busca que você trouxe, né, das páginas amarelas que migraram para a busca, hoje a gente não imagina mais trabalhando nas páginas amarelas. É um negócio que é uma analogia tão real. Hoje, a busca, e a gente que é o maior criador da busca, ela mudou tanto. Eu vou dar um exemplo pequeno. Eu passei horas planejando uma viagem no Google, entrando lá dentro dos blogs, pegando dicas, vendo preço, entrando num site aqui. Aí eu falei, gente, por que eu não joguei isso no Bard, que é a ferramenta do Google, é o ChatGPT do Google, né? Mas ainda não está programado na minha cabeça algumas atividades fazendo o Bard. Em 2 segundos, eu lembrei que na minha lista eu tinha escrito Jeep Rosa. Porque o passeio lá no fundo da internet, no blog, falava que o melhor passeio era um Jeep Rosa. Sim. Bem específico.
Em 2 segundos, a ferramenta me cuspiu um roteiro de 3, 4 dias nesse lugar. E uma das coisas para se fazer era o Jeep Rosa. Em 2 segundos. Então, não dá mais para voltar atrás. Tem tarefas que você fala, cara, é um desperdício. De tempo. Então mesmo a E o busca... Bart ainda traz super atualizado, né? Porque falo que o ChatGPT é 2021, se os programas do Jeep Rosa se forem inseridos em 22, eu tô fazendo propaganda. Eu vou fazer uma confissão, eu saio de férias daqui a 2 dias e o roteiro das minhas férias foi totalmente programado em inteligência artificial. Tem coisas que não dá para voltar mais atrás. É um ganho de produtividade impressionante. A resposta do e-mail é impressionante, ele te dá opções. Ele te dá, falou assim, eu quero mais informal, eu quero mais formal, eu quero que você escreva como Shakespeare. Ele cria música, ele cria poesia. Então, é fantástico. É fantástico. Quando você começa a usar essas ferramentas no dia a dia, é difícil olhar para trás. Sim. Mas tem que ser com consciência. E eu acho que a educação educação dos filhos é um tema que eu e você a gente discute bastante. O AI na educação dos filhos e tal. Eu sou positiva quanto a isso. Eu acho que AI vai democratizar a qualidade da educação, né? É uma nova forma de educação, acho que era como as páginas amarelas, o jeito que a gente foi criado foi muito de produzir, escrever, coisas que talvez sejam bastante automatizadas, mas eu acho que vai ser mais personalizado, eu acho que o feedback vai ser na hora, eu acho que as ferramentas, até para uma diferença social, de você estudar na escola tal e na escola tal, podem ser bem menores. Mais democratizado, né? Eu sou, assim, de novo, otimista em algumas áreas. E eu acho que a gente precisa mudar um pouco até a forma como nós somos educados, falando de educação, etc., e a própria formação, e falo isso incluindo essas profissões de natureza intelectual, como os advogados. O advogado, ele sempre foi treinado para dar respostas, né? Eu acho que a gente não é preparado para fazer perguntas. Né? E acho que essas ferramentas agora elas passam a demandar uma competência para a qual muita gente não está preparado, que é fazer boas perguntas, é saber perguntar mais do que achar a resposta. Né? Eu acho que esse é um desafio que as pessoas precisam. Total. O input é mais importante até do que a ferramenta só vai dar. Porque a forma que você pergunta, ela vai te dar uma resposta. A qualidade da resposta depende essencialmente da qualidade da pergunta, né? No final do dia. Se você não souber perguntar, né, se o input é ruim, o output vai ser ruim também. Exato. Né? Eu acho que isso é uma questão que também fala, poxa, o quanto, de fato, assim, olhando para a própria educação de pessoas, quanto isso não é um problema também, porque essa é uma realidade de muita gente, porque a base da educação, às vezes, ela é tão deficiente que as pessoas não conseguem elaborar perguntas. Né? E aí, evidentemente, o resultado que aquilo vai te dar também não vai ser bom. Né? Então, de novo, né, sendo moderadamente otimista, né? Quanto que, de fato, ela pode democratizar ou quanto ela pode criar um abismo. É um pensamento crítico de você elaborar o problema, elaborar a pergunta e depois avaliar se aquilo que foi cuspido ali do outro lado faz sentido ou não, né? Que é uma porque você tem que ter essa capacidade, exato. É isso, né? Porque isso também não dispensa a gente de não, né? Vamos nos prover de qualquer conhecimento, porque você tem que saber criticar o resultado que aquilo está te dando. Né? Que seja para fazer o roteiro de férias, né? Falar assim, pô, mas peraí, ele foi um negócio que não faz muito sentido. Né? Então, eu acho que esse é um outro debate, né? O quanto a gente ainda está preparado para fazer bom uso das ferramentas, né? Para ela entregar o máximo de potencial que ela pode te dar. E sentando numa cadeira de privilegiados que somos, não dá para não ter medo do que isso vai impactar pessoas que não vão ter acesso a essa ferramenta. Vai demorar muito para ter acesso a essa ferramenta. E a diferença de um profissional que tem acesso a ferramentas e consegue se ajustar, e tem as ferramentas para se ajustar internas, versus pessoas que não vão estar à margem dessa revolução. E isso é uma grande preocupação minha. Como é que essa economia que se gera numa ponta chega na outra e não se gera em extremos, né? Que hoje o Vale do Silício é um dos maiores extremos. A cada 50 mil pessoas, um é bilionário naquele lugar. Né? São maiores geradores de extremos sociais que tem, o Vale do Silício. Então é uma preocupação genuína minha, fazendo parte do problema, porque eu estou há 20 anos no Vale do Silício, né? De como é que essas... É muito bom resolver o problema climático, muito bom não, precisamos, porque senão isso aqui vai implodir. E isso vai ajudar muitas pessoas que não têm acesso à água, etc, etc. Mas, e a economia, como é que fica? Então, tenho preocupações gigantes como cidadã de para onde a gente está caminhando e como é que a gente traz todo mundo nessa revolução e não ficam às margens dessa revolução. E que, enfim,
More to come. More to come. Estamos só no comecinho. Mas também é instigante viver isso, né? E tá no começo, realmente no começo de uma faísca, assim, que pode ser como energia elétrica. Como energia elétrica. Exato. Né? Muito bom, gente. Obrigada pelo papo, Flá, Eric, foi ótimo. Vamos fazer uma atualização dele quando a Flávia vier de novo nas férias dela. O que aconteceu? Nos próximos 6 meses a gente faz um novo episódio do M&A Cash, pessoal, para contar aí as evoluções da inteligência artificial no nosso mercado. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, Obrigada, gente. Eric. Obrigado, Flávio. Prazer.